digna e livre, partindo e repartindo o pão na mesa da fraternidade. Qual é a importância para você de estar aqui hoje? Como é que você está se sentindo? Eu acho que é um exemplo aí de mobilização, que a gente percebe que o pessoal está se mobilizando e, à luz da palavra de Deus, se organizando para conseguir um mundo mais fraterno, mais humano, mais unido. É isso aí. É uma importância muito grande, porque nós hoje estamos aqui pedindo à nossa mãe que nos ajude a mudar esse Brasil, para um Brasil mais novo, e mais fraterno e mais justo. A importância de a gente estar nessa romaria é porque a gente é uma trabalhadora, é dona de casa, e se reuniu todos os trabalhadores lá e fizemos essa romaria para lutar pelos nossos direitos, né? Que nossos direitos sejam reconhecidos como dona de casa, pelos nossos maridos, pelos nossos salários, né? Então a gente veio pedir a força de Deus, né? A força de Nossa Senhora, para que nós possamos viver essa situação muito triste que está acontecendo no nosso país. Que setores da igreja, diga? Só para esclarecer essa questão da romaria, que já apareceu no segundo, aqui também, principalmente o pessoal da Pastoral Operária, aproveitaram no Grito dos Excluídos e também se uniram para fazer a romaria do trabalhador. Então juntou a romaria com o grito, por isso que aparecem vários vídeos lá as pessoas falando, o Frei Beto tá dando entrevista, principalmente o pessoal da Pastoral Operária, que organiza a romaria do trabalhador e juntou com o grito. Por isso aquela multidão de pessoas... Eu ia até te perguntar que setores da Igreja Católica ainda continuam ligados ao grito. Olha, diminuiu, né? A teologia da libertação, nós estamos falando, as pastorais sociais, né? Estamos falando desse segmento. Na verdade, caiu um pouco a mobilização das pastorais sociais. Nos anos de grande repressão no país, nos anos de chumbo, era muito importante essa ligação, né? Com os progressistas, com as alas progressistas. Eu vim daí, né? Eu vim da pastoral da favela, não era nem pastoral da moradia, ali na região do Ipiranga, Heliópolis, onde eu moro até hoje, né? Então, as pastorais sociais, a partir do final da década de 70, início dos anos 80, né? Era assim, digamos, mais importante do que a Central Única dos Trabalhadores, não existia. Central de Movimentos Populares. Essas entidades de caráter nacional, como Movimento da População de Rua, Movimento de Moradia, Central de Movimentos Populares, Movimento Negro, né? Todas essas entidades que hoje nós temos em vários segmentos que temos entidade de caráter nacional, não existia. Então, você tinha um regime fechado, regime de exceção, né? Ditadura. Então, as pastorais sociais foram né, abrindo as portas para a gente se organizar. Sim. E chegou em determinado momento mesmo que eram as pastorais que faziam a luta pelos trabalhadores, porque os trabalhadores Agora como por exemplo, Anderson, como é que vocês veem hoje que vários setores da Igreja Católica, por exemplo, estão marcando posição mesmo, dizendo que política e religião não devem se misturar? Como é que você vê isso? Que deve se misturar, né? Não se deve... Isso é errôneo a gente dizer, né? Eu acho que a partir do momento que as pastorais começam a dialogar, né, com os movimentos, que nem nós somos uma pastoral da população de rua, né? E aí, que interface que você faz dessa discussão política, né, de organização, de cobrar uma política que essa pessoa não vai para a rua. Então é errado religião e política não se misturar, né? Eu acho que a gente tem, né, como Frei Beto, né, como vários outros, que começou, né, ouvindo, participando, né? Teologia da libertação traz isso, né? E se a igreja romper com isso, que força os movimentos sociais vão ter hoje? Ela não pode impor em cima dos movimentos sociais, mas ela tem que fortalecer os movimentos sociais para que cobrem a política, né? Para que atuem no seu papel. Tem que ser uma base de apoio, né? Um governo de direita que começa a criminalizar, né? Hoje as favelas pegando fogo, né? Povo indo para a rua. Então, eu acho que a igreja tem que estar presente e não pode monopolizar e dizer que pertence a mim. Mas que ela tem que fortalecer como era, né? Na época que o Raimundo coloca. Vamos ver mais um vídeo e a gente já continua a conversa. Santo, a luta vai continuar. Os teus sonhos vão ressuscitar. Então nós estamos aqui na segunda Romaria do Trabalhador, onde nós temos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil todo. E essa Romaria é muito importante porque é um momento de esperança na vida do povo trabalhador. Nós que vivemos no país, no Brasil, onde o trabalhador tem um dos salários mais baixos do mundo, que é uma grande violência que o trabalhador sofre. A violência da falta de moradia, da miséria que o trabalhador passa, acidentes de trabalhos. Por isso, essa romaria que acontece hoje pela segunda vez é muito importante
para um passo numa maior união dos trabalhadores. Anderson, como é que é a relação do grito dos excluídos com a mídia? Você acha que as mídias, de uma maneira geral, retratam com fidelidade o que é que o movimento representa? De forma nenhuma. Não. Só as mídias alternativas. Sim. A TV ligada diretamente aos movimentos, sim. Você não pega a Rede Globo, você não pega Bandeirantes, eles completamente destroem a luta. Né? Isso a gente vê muito. Né? Então é importante... Qual é, no que é mais que essa mídia tradicional, chamada grande, entre aspas? A marrom, né? A grande mídia, entre aspas. O que é que eles mais caracterizam, assim, com relação ao movimento? Eles acham que é o quê? Eles passam bem pouquinho o que está acontecendo e foca mais nas ações, né, militarizadas do grito. Né? Então, reuniu-se um grupo na Praça da Sé, reuniu-se um grupo na Oswaldo Cruz, né, lá. Mas por que esse grupo está reunido, ninguém fala. Não fala da reivindicação, não fala da luta, né, não dá visibilidade focada a isso. Né? Então, muitas vezes a gente fica meio chateado porque passa um pouquinho, mas as mídias alternativas, né, isso faz. Isso tem horas e horas de programas tratando, como a gente está aqui hoje tratando isso. Sim. Isso é fundamental e importante. Porque eu acho que a educação das grandes mídias se traz através de divulgar o que está acontecendo de fato. Sim. Por que o grito? Qual é a ação do grito? O que nós queremos com o grito? Né? Porque as pessoas falam, que grito, que nada. Então, eu até ia perguntar para vocês com relação a isso. A gente sabe que grande parte da população brasileira se informa pela televisão. Né? E aí a TV mostra os movimentos sociais dessa maneira. Como é que se faz para convencer a população a fazer parte desses movimentos sociais? Como é que faz? É um trabalho muito difícil, até porque a parcela das pessoas que participam dos movimentos sociais, sejam qualquer que sejam os movimentos sociais, é muito pouco. É demais. Não tem pesquisa científica que possa comprovar, mas há cerca de uns 10 anos atrás foi feito um estudo. Inclusive o Frei Beto cita ele em alguns artigos que ele escreve. O Frei Beto é um dos maiores incentivadores, um escritor, um educador popular, né? Junto com o Leonardo Boff e outros. Aliás, eu digo que o Frei Beto e o Karl Marx são meus dois inspiradores, né? Nessa luta política e social que eu aprendi a realizar na minha vida. Teve um estudo que, assim, no máximo 5%, entre 3% e 5% da população brasileira participa de alguma atividade coletiva, ou sindicato, organização, associação. Né? É pouquíssimo, né? No máximo 5%. Foi um estudo que foi levantado. Então, é muito pouco. E isso que você está falando da mídia, quer dizer, a grande mídia, quando ela passa uma manifestação, uma atividade, ela sempre procura passar pelo lado negativo, às vezes dá algum tipo de problema, fala do trânsito, né? Ela nunca aponta de forma os objetivos e as reivindicações e as razões que levaram aquele grupo. Outra coisa, às vezes eles preferem ouvir uma ONG que não representa ali 5, 6 pessoas do que uma liderança do movimento social que representa milhares de trabalhadores, né? Então, ele também acaba distorcendo, de repente aparecem algumas organizações, algumas vozes que se diz falar em nome da sociedade civil, quando às vezes você nem o irmão ou a irmã daquela pessoa, o pai sabe que aquela pessoa vive numa entidade de tão pequena e cartorial que é aquela entidade. Nada pouco contra as ONGs. Pouco representativo. Então, essas, às vezes, a mídia dá espaço para escrever artigo, dá entrevista longa, mas os movimentos, as lideranças mesmo do povo, dos trabalhadores, ela não ouve. E assim, a gente encontra às vezes pessoas que vai pela primeira vez nas manifestações, e são vários, eu já vi vários relatos, eu estou há 26 anos, 27 anos no movimento, desde meus 21, 22 anos, o que você encontra de pessoas que vai a primeira vez na organização, e quando ele volta para o bairro, para a vila, e fala, nossa, eu não sabia que era assim, eu achei que era perturbado, eu achei que era tudo um monte de bagunceiro. Por quê? A visão que aquela pessoa tem é a distorcida que a grande mídia contribui. Quer dizer, então a mídia não, ao contrário, ela atrapalha a grande mídia, atrapalha a organização popular e social. Comum a gente ver essas pessoas falar isso. A gente imaginava que fosse assim mesmo. Quem lê jornal e vê um pouco de TV já sabe. Vamos botar um pouquinho de música aqui na nossa conversa, e aí, Graça e Leandro. Último bloco. Quando eu ouvi passar o bloco, eu não resisti, peguei meu violão, segui a multidão
Ao carnaval me entreguei e quase me acabei. Na quarta-feira então vi que me enganei. Brinquei o carnaval, mas afinal cansei afinal. Descobri essa verdade, que em meu lar reside a felicidade. E hoje volto cantando, me abraço ao violão e marco o compasso junto do coração. São tantas as saudades, voltei pra ser feliz, graças a Deus que o nosso amor tem raiz. Graças a Deus que o nosso amor tem raiz. Graças a Deus que o nosso amor tem raiz.